Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bem, como é que está a realidade atual, então? Nós tínhamos de 2000 a 2010 uma situação boa, e como é que está hoje? Então percebam que aqui não é crítica, lá a gente fez crítica, aqui a gente está falando da realidade. Qual é o cenário atual? O crescimento chinês é menor, os investidores estrangeiros perderam o encanto com o Brasil, porque os números do Brasil não estão sendo boas, tá? Nossa economia está baixa e com isso, então, a gente perdeu aquele ótimo modelo de 10 anos atrás. Foi erro gerencial isso, tá? Foi erro gerencial, que é aquele problema da gestão da administração pública. Ao invés de ficarem gastando loucuras aí, tivesse aproveitado essa grana para equilibrar a economia, nós podíamos tocar tranquilo agora. Exatamente, se nós tivéssemos a estrutura nossa bem montada, ia no piloto automático. Agora nós estamos sem dinheiro, preços dos nossos produtos baixos e precisamos recuperar rodovias, portos e aeroportos. Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa que você ter um bom emprego e festar bastante. Depois você arranja um emprego menor, aí você tem que fazer tudo junto, né? Você veja como é que está a coisa. Aqui que tem um número que eu quero que vocês mudem aí. Que número vocês têm aí? A economia brasileira tende a crescer a quanto aí em 2014? 0,81, não é isso? Então, atenção, pode mudar. Mudou ontem. Agora é 0,7 já. Ó, tem grandes possibilidades de nós fechar o ano no 0 a 0. Está caindo muito isso aqui. Porque no começo do ano era 4, baixou para 3, para 2, para 1. E aí, quando eu fiz a apostila, era 0,81 há 15 dias atrás. E agora já é 0,7. Então, é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vocês têm que continuar acompanhando esse noticiário porque ele está se deteriorando muito rápido. Ou, tomara que aconteça alguma notícia nova que puxe. O detalhe é que em 2 semanas as expectativas baixaram de 0,81 para 0,7. Tá? E quem é que informa isso? Relatório do Banco Central, quer dizer, não é informação fria. Não, recessão é se inverter, se baixar para 0, menos 0, quer dizer, quando a economia... porque tem que entender bem, o que é 0,7? 0,7, expectativa, até é bom se vocês quiserem anotar, se é crescimento da economia em 0,7, significa um PIB de 0,7, ok? Então, o país vai enriquecer 0,7, consequentemente não é recessão. No entanto, se esse troço começar a se deteriorar muito e fechar, por exemplo, com menos 0,5, então significa que a economia empobreceu 0,5. Ou seja, nós brasileiros ficaremos 0,5% mais pobres. Então, isto que é a recessão. E, tecnicamente, eles chamam de recessão 3 trimestres com resultado negativo. Tá? Então, nós não estamos em recessão. Nós estamos em quê? Nós estamos no ponto morto, né? Estamos no ponto morto. Nós estamos na seguinte situação, nós estamos como uma montanha russa. Subimos, estamos lá em cima agora, tá? Quer dizer, ou despencamos ou fazemos alguma coisa, né? Mexemos na montanha russa para estabilizar. Para 2015, hoje, a estimativa de expansão é 1,2, tá? Hoje. Isso aqui, essa informação não vai ser perguntada, por quê? Porque depende das eleições, vamos ver quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Nós vamos passar agora para um momento de transição. Então, mesmo que a Dilma ganhe, será que o Manteiga vai ser mantido? Tá? Será que o Lula vai continuar influenciando na Dilma ou será que a Dilma vai se independer do Lula? Né? Porque é o cúmulo, a Dilma chama o Lula de presidente. Ela não chama ele de ex-presidente. Ela fala, não, porque o presidente Lula, o homem não é mais presidente, pô, o presidente é ela. Ela não pode chamar o cara de ex-presidente, não pode chamar ele de presidente. Então é uma reverência ao Lula, assim, né? E o Lula é gastador, gente. Você tem que dizer que o Lula ele é da política de que temos que aumentar os salários, porque a população merece e a população precisa gastar para a economia continuar funcionando. Foi o modelo Lula, tá? Que funcionou, não se tira o mérito do Lula. O Lula acertou a mão em 2008 ou 2009. Só que aquilo não poderia durar até 2014, 2015. Tá certo? E ele continua pensando igual.
Então, isso aqui é uma estimativa, é só para dar uma informação para vocês. Veja que a estimativa é ruim. Porque estimativa boa é 4%. 4% a economia está boa. 3%, opa, tá bom. Agora, abaixo disso é ruim. Tá? Qualquer zebra que dê, tá? Como está dando agora, por exemplo, essas secas que estão dando aí no leste e que vai estourar na conta de nossa luz, porque o que está acontecendo? Ninguém fala isso, mas todas as usinas termoelétricas brasileiras estão funcionando para gerar energia aí que nós, aliás, estamos desperdiçando a beça. Eu quis apagar a luz aqui, você não quis apagar, culpa tua, tá? Sabe, nós vivemos assim num conforto que não pode. Então, até esse 1,20 é otimista, tá? A tendência é não ser isso. Mas pode até ser melhor se o novo governo entrar com um projeto interessante. Então, a expectativa para o fraco crescimento também é explicada pelas previsões negativas para o setor industrial. O setor industrial é reflexo disso tudo, tá? Tranquilo? Qual é a inflação prevista para 2014? 6,5%. É o teto, né? É o teto. E os juros, eles estão altos, eles estão 11% ao ano. Bem, a taxa básica de juros, tem que entender bem isso, é o dinheiro que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro para os bancos. Não é para nós, né? Que bom se nós tivéssemos 11%. Nós pagamos 100% ao ano. Qualquer produto que se compra aí a prazo, se compra um e paga 2. Tá? Então está tudo travadaço, né? Bem, terminamos então isso aqui, ok? Quem tinha a apostila anterior, né? Pode ver aí como mudou tudo, certo? E este assunto, vocês vejam que em 15 dias mudou uma coisa muito importante, que é 0,81 para 0,7 de previsão do PIB. Este assunto, não esqueçam. Vocês têm que acompanhar tudo. Vai pegar aí um jornal, ler a página econômica. Mas eu não entendo nada desse troço. Não faz mal, leia 2, 3, 4 vezes, você vai começar a entender. Ouça o que os políticos estão falando aí no horário político. Aliás, o horário político para vocês hoje é importante, hein? Porque vocês vão poder separar o que é bom do que é ruim. Vocês vão ver, a partir da aula que vocês tiveram aqui, você vai ver um político falando agora, cara, esse cara está falando besteira. Entendeu? E vai ser útil para vocês para o concurso, sim. Tá? É importante vocês entrarem nesse clima. Depois você vê o político falando, depois você vê no jornal, na internet, o comentário do que ele falou, né? Então você tem que gastar aí 1 hora, mais ou menos, por dia para você entender isso aí. Tanto no social, quanto no econômico, quanto no político, tá? Tem que estar acompanhando, vocês não podem ser omissos. Isso aí vai valer ponto para vocês. Bom, vamos a alguns outros assuntos que fecham o econômico, com o social, com o político. Isso aqui é uma informação muito provável de aparecer na prova. Bônus demográfico. Bônus demográfico. Então, como é que está a nossa situação atual? Nós estamos vivendo um momento que apenas uma vez na história um país vive, tá? É quando ele atinge o maior número da população. Isso é próprio de países em desenvolvimento. E daí, quando ele se julga um país já desenvolvido culturalmente, tá? Ele tende a diminuir a taxa de natalidade. Então, naquele momento auge, que é o que nós estamos agora, nós temos o maior número de população com maior população jovem, que são vocês, tá? Pessoas entre 15 e 29 anos hoje estão com 52 milhões no Brasil. Então perceba, de novo aqui, ó, são números que você sempre tem que fazer relação fácil com a população brasileira. Nós estamos com 200 milhões de habitantes, temos 52 de jovens, 15 a 29. Veja, quem tem 29, então ele tem uma expectativa de não precisar do governo, da infraestrutura social, da infraestrutura de hospitais, até pelo menos 65, 70 anos. Então, é gente que vai produzir em grande quantidade, vai dar lucro para o país, sem usar a infraestrutura dele. Então, isso chama-se bônus demográfico, ok? Então, 52 milhões de pessoas têm perspectiva nos próximos 30 anos, né, até chegar aos 60, de fazer o país ir para frente.
Por que isso aqui é bônus demográfico? Porque a notícia ruim está embaixo, ó. O censo de 2010 confirmou que o Brasil também está experimentando significativa transformação demográfica. Um é o resultado da outra. A taxa de crescimento populacional passou de 1,8 em 1990 para apenas 0,9 em 2010. Ou seja, nós estamos tendo menos filhos, né? A taxa de natalidade está baixa, e mesmo com a chegada de estrangeiros, aí, haitianos, nigerianos, bolivianos, um monte de gente que vindo para o Brasil, a população está crescendo em 0,9. O que acontece então? Não está anotado aí, podem anotar, em 2044, então, portanto, daqui 30 anos, nós devemos estar com aproximadamente 242 milhões de habitantes. Então, você veja que vai crescer pouco daqui para frente, né? É 0,9 ao ano. E aí vai diminuir a população. Depois de 2044? O nosso máximo de população estimada hoje é 242 milhões. Então, quando vocês ficarem velhinho, tá? Vai ter poucos jovens. Vocês já estão achando que tem muito velho por aí, né? Imagine quando vocês ficarem velhos. Vocês vão ver velho até no espelho, também tem esse detalhe, né? Olhar no espelho e vão chegar velho. Mas vai ter muito velho. Vai ser muito feia a paisagem daqui a uns 30 anos. Viu? Além de vocês se enxergarem no espelho como velho, vocês vão ver velho em tudo quanto é canto. Aí é que está o detalhe. O que acontece? Esta população de 52 milhões vai baixar para 40, 30 mais ou menos. E a velharada, que são vocês, eu já vou ser álbum de fotografia nesse período, né? Vocês vão ter pouca infraestrutura social para dar suporte aos idosos, entendeu? E um problema grave nosso é que a nossa infraestrutura social é péssima, né? Não tem asilos, não tem hospitais, não tem equipamentos para atender esses idosos. Então, nós estamos, no momento, e nos próximos 30 anos, 2014 até 2044, tudo bem, mas só que a cada ano que for passando, a população continuará crescendo, mas bem menor, chega nos 242 milhões e daí diminui. Lógico que tem algumas soluções para isso, só que as soluções são aquelas que foram experimentadas nos últimos 30 anos por Japão, França e Inglaterra, que já atingiram esse estágio, né? A França, a Inglaterra e o Japão já passaram por isso. É trazer estrangeiros. Só que tem o problema de adaptação, né? Tem o problema de formação de culturas diferentes, né? O Japão enfrentou o problema com os nossos decassegues aqui. E principalmente França e Inglaterra, Estados Unidos também, mas França e Inglaterra principalmente, tem problemas sociais gravíssimos, né? Porque, além de tudo, são preconceituosos, né? Não gostam de negro, não gostam de árabe, não gostam de asiático de uma forma geral e não se misturam muito com eles e daí dá problema. Aqui no Brasil, esse ponto deve ser melhor, porque nós aceitamos bem o estrangeiro, nós todos somos de origem estrangeira, então a gente se mistura bem com a turma que vem de fora. Mas sempre vai dar algum problema social aí. Então, bônus demográfico está tranquilo? Essa taxa de natalidade, esse negócio de crescimento menor, está bem claro? Então, esse é um fenômeno que pode ser perguntado no concurso, tá? Bem, um outro assunto importante que é a novidade na apostila é o conceito de globalização. Mas tem uma série de assuntos aqui que são importantes. Vamos lá. O que é globalização para fins de concurso? Globalização é o processo de internacionalização das relações econômicas capitalistas. É muito importante anotar isso aí, tá? Então, o que globaliza, o que está globalizado é as relações econômicas capitalistas, que é aquilo que eu falei agora há pouco, que tem uma massa de investidores especulativos que migram de um país para outro conforme as condições que ele ofereça. E qual é o fator que gera essa internacionalização das relações econômicas? Isso também pode ser perguntado. São as novas tecnologias de transporte e telecomunicações, tá? E a ampliação da capacidade produtiva.
Lembrem que pode aparecer aqui, anota entre parênteses aí, a palavra TIC. TIC, né? TIC, TIC, que é o quê? Tecnologia da Informação e da Comunicação. Tá? Então, esta é a definição da globalização. A globalização, a internacionalização não é, por exemplo, social, tá? Tanto que se veja que os árabes estão querendo comer a orelha de tudo quanto é ocidental, estão matando gente lá doidado. Nunca houve tanta radicalização nessa relação árabes ocidentais quanto está vendo agora, tá? E, por outro lado, os europeus principalmente têm uma certa ressalva aos árabes. Aos negros sempre tiveram, né? Tanto se veja que jogam banana lá para os jogadores negros, etc, etc, etc. Ora, se isso está acontecendo, não podemos deixar bem claro que não há uma globalização social, né? Há uma globalização econômica. Então, tá muito, por isso que eu coloquei essa frase aqui, ó. Internacionalização das relações econômicas capitalistas. Vocês vejam que o Putin, lá da Rússia, que é capitalista meio de Araque, né? Ele não quer que a Ucrânia venha para o Ocidente, tá? Você veja quantas pequenas guerras que estão rolando por aí, na Ucrânia, na Síria, no Iraque, na África, né? Na Nigéria. Então, socialmente e politicamente não há globalização. Globalização é econômica. Tranquilo? Aí o que acontece? A globalização contribui, veja, não causa, ela contribui para que o conceito de identidade social e cultural não seja geograficamente fixa, com fronteiras definidas. O que ele quer dizer com isso? Isso é uma pergunta também que pode aparecer descrevendo uma situação. Você encontra árabes em grande quantidade na Inglaterra, na França, aqui na tríplice fronteira nossa aqui, né? Você encontra brasileiros decassegues lá no Japão, né? Você encontra pessoas da Europa Central, Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, em grande quantidade na Europa, né? Então, o que acontece? A identidade social e cultural não é geograficamente fixa. Aqui no Brasil nós vemos bem isso, né? Você veja que nós temos uma identidade cultural aqui formada por pessoas de outros continentes, da Europa, da África, agora da Ásia. Você veja a grande quantidade de asiáticos que nós estamos recebendo aqui. Então, é importante entender que isto não é a globalização. Isso contribui para que o conceito de identidade social e cultural não seja geograficamente fixa. Então, a globalização não é mistura de gente. A globalização é um capital de investidores que circulam no mundo. Ficou tranquilo essa informação? Tranquilo? Atualmente encontramos-nos, então, em um espaço pulverizado no qual os limites geográficos não coincidem com os limites sociais e culturais. Uma característica do que hoje se entende por cultura global é a maior visibilidade de manifestações étnicas regionalistas ou vindas de sociedades excluídas. Essas manifestações étnicas tanto podem ser festas, né, como pode ser porrada, né? Tá certo? Então a manifestação ela não é necessariamente que bacana, vamos conhecer tua música, vamos conhecer tua culinária, etc. Também é. Mas só que morre gente nessa brincadeira, né? E aí você vê, de vez em quando resolvem de ir para o centro da cidade, ali em Londres, em Paris. Ou, se você quiser ver também, agora está aparecendo uns povos que nós nem conhecemos. Para nós, árabe era tudo igual, né? Agora você vê que tem árabe de um jeito, árabe de outro, que estão um matando o outro lá, degolando o outro, tá? Agora surgiu um que eu nem conhecia, os Yazigis, né? Yazigis, né? Que são aqueles caras que são sunitas, mas são perseguidos pelos mesmos sunitas, porque se entende que eles são adoradores do diabo. Então é um troço bem cultural, bem típico deles, que a gente nem enxerga, que agora se manifesta.
Em função disso, então, as nações ocidentais desenvolvidas convivem com diversidade cultural nos seus territórios, que eu acabei de explicar, né? E entender que a diversidade cultural, para nós aqui, é normal, nós até não sentimos muito no Brasil, mas para a Inglaterra, para a França, para a Polônia, para a Espanha, isso aí para os Estados Unidos, né? Isso é uma coisa complicada para a cabeça deles. Então, tem um termo para isso, chama-se movimentos culturais periféricos, quer dizer, que não eram da Europa, que não eram dos países desenvolvidos. São um conjunto de práticas, conhecimentos, convenções e estilos de vida cada vez mais independentes das nações desenvolvidas. Porque como é que foi até o século passado? Era chique você conhecer balé, né, futebol, que é inglês, né, teatro, ópera, tudo o quê? Tudo era manifestação cultural europeia e que os países da periferia, que somos nós, e árabes, e africanos, etc., idolatravam, achavam importante colocar seus filhos para aprender aquilo era motivo de orgulho. Hoje não é mais. Então, muita atenção que pode ter pergunta aqui com bastante inteligência feita pelo pessoal da CESP. Tá? Então, isso aqui, se você entendeu, parabéns. Se não entendeu, dá mais uma lida e trata de ver noticiário, tá? Uma outra informação importante, quando o mundo começou a se globalizar? 1980, década de 1980, né? Qual o fator? A gente já falou, tecnologia de informática e tecnologia de telecomunicações, as TICs. O que globaliza o mundo é a velocidade da informação. Beleza? Então isso é muito importante entender, tá? Globalização é resultado dessa evolução que você hoje sabe tudo o que acontece. Porque essas tragédias, esses genocídios, essas matanças, sempre ocorreu na história da humanidade. Sempre. Tá? Você pega qualquer parte da história, você vai ver povos invadindo povos. Então, por exemplo, quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui na América, pô, houve um morticínio. Certo? Quando os bárbaros invadiram a Roma, houve morticínio, certo? Neste século, os turcos acabaram com os armênios, então sempre aconteceu isso. Só que a gente ficava sabendo isso 10 anos depois, 15 anos depois, e a maioria da população nunca sabia. Hoje é notícia diária, é direto. Então, essa visão do mundo hoje é resultado da Associação da Tecnologia da Informática e da Telecomunicação. E no ponto de vista financeiro, que é o que nos interessa, que é a tal globalização propriamente dita, tem gente que não dorme à noite. Ele fica acompanhando o que está acontecendo na Bolsa de Londres, na Bolsa de Tóquio, na Bolsa da China, na Bolsa de Hong Kong. Aí quando os bancos abrem aquilo, já sabe onde é que ele vai investir. Quer dizer, é online a coisa. Uma outra coisa importante é que a globalização não beneficia a todos de maneira uniforme. Tem gente que sai perdendo, tá? Então, também é importante entender isso. Bem, no que se refere à cultura propriamente dita, que é um item que vocês vão ter que responder, tem lá cultura, né? Atualidades de cultura. Então, veja aqui, ó. Entre as inovações das novas configurações culturais estão as ações em rede. Isto sim é uma coisa bem perguntável, é cultural. Ações em rede, tá? A gente já estudou isso em administração. Os grupos e movimentos culturais têm condições para o desenvolvimento de processos colaborativos de produção, para a promoção e compartilhamento de experiências, processos, produtos e saberes. Então, esse conceito de rede social, de Facebook e adjacências, tem que ser bem entendido. Tá? Do ponto de vista econômico, as redes vêm qualificando e dinamizando a circulação de bens e serviços, movimentando cadeias produtivas e cultura, sem a necessidade de intermediação entre os agentes. Essa é uma outra novidade. Quer dizer, acaba a ideia da elite. E a globalização do capital e da produção, a gente já falou isso, gerou a expansão e a consolidação da influência das empresas transnacionais na economia brasileira. Bem, o que é empresa transnacional? Uma outra pergunta também que está começando a aparecer em concurso, eles não usam mais o termo multinacional, tá? Não se usa mais multinacional, agora o termo é transnacional.
Qual a diferença entre uma multinacional e uma transnacional? Transnacional é Nike, por exemplo. Você não sabe de que país ela é. Ela faz propaganda no mundo inteiro, tem fábrica no mundo inteiro e não tem um país como referência. Volkswagen, General Motors, General Electric, Microsoft são multinacionais. Porque quando eu falo Microsoft, você lembra do Vale do Silício, lá em Califórnia, você sabe que ela é americana. Quando você fala em Volkswagen, todo mundo sabe que é Alemanha, certo? Fala em Fiat, ela já está mais para transnacional, porque ela andou comprando agora a Chrysler e está mais para multinacional, mas ela ainda é associada à Itália. Então isso é multinacional, certo? É uma instituição que tem uma capital, uma sede mundial, e aí está o país e depois tem as filiais. No entanto, o que está proliferando hoje são as transnacionais. Você não sabe exatamente quem é o capital que está dominando ela e onde é que é a sede dela, tá certo? E elas são grandes, são imensas, né? Então, o importante é entender essa diferença entre multinacional e transnacional, que é uma coisa que podem perguntar para vocês. Tá tranquilo essa diferença? Bem, como é que está o Brasil em termos de globalização? Tem umas coisas importantes que podem perguntar para vocês aqui, ó. O Brasil começa a se... Nós falamos que a globalização é de 1980, certo? Quando é que o Brasil começa a se globalizar? Ele começa a se globalizar em 1990 e, atenção para o detalhe, foi com a abertura econômica promovida pelo governo Collor e ampliada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. É importante entender isso. O Collor só foi presidente 1 ano e meio, 2 anos, foi cassado, né, fizeram um impeachment dele por comprovação de corrupção e dá a impressão que ele só fez isso. Não, ele tem uma variável muito importante. Ele foi um cara radical que entrou babando no governo, foi um governo que entrou e quis mudar o mundo, e ele, a primeira coisa que ele fez, ele abriu a economia brasileira para o mundo, tá? Rompendo com uma política de substituição de importações, que foi a base de desenvolvimento do país de 1930 para cá. Então, veja lá, ó. Pode anotar isso que você não tem anotado lá. O Brasil foi rural até 1930. Isso a gente já explicou várias vezes para vocês. Acho que isso aí está claro, né? Aí temos Getúlio chegando. O Getúlio começou a industrialização do país, montou a classe média, já falei isso para vocês, tá? E a ideia foi substituição de importações. O que é a substituição de importações? Eu vou entender bem. Vamos a um exemplo. Carros. O Brasil tinha até 1905... Aqui eu vou contar a história e depois vocês só anotam aí para vocês entenderem. Tinha até 1955 só carros importados. Nós não tínhamos indústria automobilística. Quando o Juscelino implantou a indústria automobilística brasileira, só entraram 4 marcas. Volkswagen, General Motors, Ford e tinha uma quarta. Agora deu branco aqui. Qual? Eu falei já. Volkswagen, Ford, General Motors. Tinha mais uma quarta marca que eu não me lembro. Acho que não era a Chrysler, era a Willys, que depois foi comprada. Não tenho bem certeza, mas em síntese, eram poucas marcas. Pode até ficar com as 3. Ford, General Motors e Volkswagen. E atenção, era proibido importar outros carros do exterior. Ou, se você quisesse importar, você pagava uma fortuna. Então, aquele todo-poderoso mandava vir, por exemplo, um Ford Mustang, que era o Ford da época, aí, que não era fabricado no Brasil, pagava os tubos por aquilo. Daí ele mostrava, eu sou, você não é, entendeu? E não se podia importar carro nenhum do exterior. Então, a política de substituição de importações é isso. Substitui a importação de carros por carros fabricados no Brasil. E não tinha opção. A informática foi a mesma coisa.
Tinha uma firma aqui no Brasil chamada Cobra e tudo era produzido por eles. Não podia comprar nada de informática de fora. Tá? E assim por diante. Né? Coisas simples, como por exemplo liquidificador. Liquidificador é a Arno e Valita. Tá? Não podia comprar nada de fora. Então, o que se fazia? Se criava um mercado fechado no Brasil, se colocava algumas marcas aqui, normalmente marcas ultrapassadas, e aí os caras aqui do Brasil, uma elite ajudada pelo governo, produzia coisas de 10, 15 anos defasados, e nós achávamos ótimo, porque nós não tínhamos nada, né? E gerava emprego, gerava então uma indústria brasileira.